Queridos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar com você nesta noite para mais um dia poder glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui compartilhando com você essa oportunidade que nós temos do nosso Deus, de poder oferecer a Ele esse momento de adoração, de glorificar o seu nome, de exaltá-lo por tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você está muito feliz porque Deus nos concedeu um dia abençoado, um dia repleto da sua bênção, demonstração do seu cuidado e misericórdia para com cada um de nós. E eu quero lhe convidar para que nesse momento nós façamos uma oração, pedindo a Deus a sua bênção sobre o Deus Fala ao Coração desta noite. Eu tenho certeza absoluta que o título deste programa, ele é propício para aquilo que nós vivenciamos. Deus fala comigo e Deus fala com você aí também. Deus fala a cada um de nós. Eu lhe convido para que nesse momento façamos uma oração pedindo a Deus a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez estamos em tua presença, Senhor, e nessa oportunidade, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui, ó Deus, em mais um dia para exaltar, glorificar e bendizer o teu nome. Neste momento, Pai bendito, eu peço a tua bênção sobre os teus filhos que estão acompanhando esta programação, que estão acompanhando, ó Pai, o Deus Fala ao Coração deste dia, que a tua mão permaneça estendida sobre cada lar, sobre cada família, onde quer que eles estejam, Senhor, acompanhando este culto, esta programação, que sejam abençoados por Ti. Pai bendito, que esta noite seja uma noite de bênção para aquele que está aflito, para aquele que está angustiado, que tem um desejo em sua alma, Pai, de ter a paz que tanto precisa. Senhor amado, eu te apresento os enfermos, eu te apresento, Senhor, aqueles que estão andando pelas ruas, aqueles que estão trabalhando, seja um motorista de aplicativo, seja o teu servo ou aquele que dirige, Senhor, um ônibus, qualquer que seja a pessoa que está acompanhando esta programação nesta noite, que o Senhor o ajude, que o Senhor o abençoe e que a tua mão siga estendida sobre cada um. Abençoe a todos, ó Pai, que estão envolvidos para que esse programa seja realizado, para que este culto chegue às famílias que estão precisando. Eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui e quero enviar uma saudação ao nosso amado pastor e a todos que corroboram, estão acompanhando essa programação também, que estão ligados nessa programação. E eu quero pedir a você que nessa noite você não perca a oportunidade e já comece a compartilhar o link dessa programação. Você pode pegar todos os seus contatos, a sua lista de contatos, que eu tenho certeza que são diversos, e você pode mandar para elas, para que elas possam alcançar aquilo que Deus tem reservado para elas, né? Os seus amigos, aquelas pessoas que você sabe que estão precisando. E para você não cometer nenhuma falha, você marca todas e envia a programação para todas elas, né? Para que elas sejam alcançadas pela palavra de Deus e que nesta noite o Espírito Santo do Senhor esteja falando com cada vida, não é? Você pode estar enviando para as pessoas que você conhece aqui e talvez tenha um contato seu que não seja aqui da nossa região, seja de outro estado, talvez seja de uma outra nação, esteja em outro país, e você vai estar sendo um canal de Deus para abençoar essas vidas também. Eu tenho certeza absoluta que Deus lhe recompensará muito por isso. Eu digo sempre que todas as vezes que nós compartilhamos o link de um programa como este, que é o Deus Fala ao Coração, nós estamos abençoando as vidas. Não sabemos como elas estão do outro lado. Às vezes alguém está perdido, desolado, angustiado, precisando de uma palavra amiga e às vezes nós não conseguimos chegar até essas pessoas, você não consegue ir até onde elas estão, mas a palavra de Deus vai até onde elas estão e faz aquilo que elas precisam que sejam feitas. Então, eu preciso dizer a você nesta noite que você pode ser um canal de Deus para abençoar as vidas, para abençoar as pessoas, e não deixe de fazer isso. Você compartilha o link e você também pode fazer com que essas pessoas elas sejam abençoadas. E você também que já está acompanhando a programação e quer estar mandando a sua mensagem de voz para nós, tem aí na sua tela o número para o qual você pode mandar essa mensagem, o 99226-6009. Este número é exclusivo para a mensagem de voz do WhatsApp. Então, você manda a sua mensagem e nós vamos aqui reproduzi-la para que você também seja abençoado por aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Repetindo, o número do WhatsApp é o 99226-6009. Amém? Louvando a Deus, bendizendo o seu nome, nós vamos seguir adorando o nome do Senhor Jesus. E nesse momento quero lhe convidar
para lermos um texto da Palavra de Deus, não é? Você sabe que os nossos cultos, os nossos programas, toda a programação da Rede Brasil, ela tem o momento da Palavra. E agora nós queremos lhe convidar para que você possa compartilhar a leitura e a reflexão da Palavra do Senhor Jesus. Nós queremos lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Eu quero lhe convidar a ler do versículo 27 ao versículo de número 31. Livro do Êxodo, capítulo 14, do versículo 27 ao versículo de número 31. Essa é a leitura que nós queremos compartilhar com você nesta noite. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode fazer uso dele agora, não é? Pegar e ler junto conosco. Se você não tem um exemplar da Bíblia, mas se você tem um dispositivo eletrônico, pode ser o seu smartphone, pode ser seu tablet, seu computador, seu notebook, você pode também acompanhar a leitura por meio desses dispositivos eletrônicos. Se caso nenhum desses estiver disponível a você, você pode acompanhar a leitura pela tela que vai aparecer também, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 21, nos diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão de Deus que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Meus queridos, em gratidão à palavra de Deus, eu quero lhe convidar a fazer uma breve oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai amado, mais uma vez diante de Ti estamos, ó Deus, e com alegria Te agradecemos pela Tua palavra que acabamos de ler. Essa palavra aqui é viva e que produz em nós vida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que encerra um momento em que Deus começa lá no capítulo 14, logo no início dele, falando da queda, da ruína dos egípcios. E o meio que Deus estaria usando para trazer essa ruína, esse mal sobre os egípcios, é justamente essa parte do texto que nós acabamos de ler. Agora, por que é que Deus traria a ruína, o mal, não é? Ou Deus permitiria que o mal viesse sobre os egípcios? Queridos, é uma razão muito clara, não é? Um motivo muito óbvio, é que os egípcios estavam com muito desejo, com muita vontade, e estavam determinados a prejudicar, a trazer danos sobre o povo judeu, sobre o povo de Deus. E esse povo que era escolhido pelo Senhor, o povo que Deus havia determinado que eles saíssem das terras do Egito e fossem em direção à terra prometida, a terra de Canaã, Deus havia dito a eles que eles sairiam do Egito e alcançariam a terra prometida. Dentro da palavra de Deus, ou baseado na palavra de Deus, crendo nessa palavra que é imutável, inalterável, não é? Deus estava determinando o ponto de saída e havia determinado o ponto de chegada. Dentro desse percurso, havia um investimento ou haveria uma investida de Faraó para que esse trajeto não fosse totalmente cumprido ou que o povo fosse destruído no meio do caminho. Esse desejo que havia no coração de Faraó era um desejo em que ele estava pronto a colocá-lo em prática e que não cessaria os seus esforços até que isso fosse alcançado. Essa era a vontade de Faraó. Esse era o desejo dele.
E ele estava, como já disse, determinado a fazer com que isso acontecesse, independente das circunstâncias. Pois bem, a Bíblia diz que o Senhor havia determinado que o povo saísse dali e fosse até a terra do Egito. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que em um certo momento dessa jornada, não é? Quando eles saem e vão para o destino que Deus havia dado, eles acampam em vários lugares, eles param e chega um momento em que eles se deparam com uma que era uma das suas maiores dificuldades, para ser mais direto, não é? E qual seria essa dificuldade tão grande que eles estariam a enfrentar? Era justamente a passagem pelo Mar Vermelho. Algo que, humanamente falando, era impossível. Só que aí tinha um problema, porque a dificuldade maior era o mar, claro, mas haviam outras dificuldades que traziam sobre eles o pavor, o medo, a preocupação. E quais eram essas dificuldades? Uma das era as montanhas que estavam aos arredores e ainda tinha a perseguição dos egípcios que estavam atrás. Mas você deve lembrar que eu disse em alguns minutos atrás que Deus havia determinado o fracasso. Deus havia anunciado o fracasso do povo egípcio. Só que até esse momento, como esse fracasso se daria, estava escondido perante eles. Não havia sido desnudado, não havia sido mostrado a eles como é que isso aconteceria. Eu preciso que você entenda aqui nessa noite, nesse dia, que Deus tem um plano perfeito para cada situação. Deus tem um plano perfeito para cada necessidade. Deus tem uma situação para que nós saiamos da forma que Ele quer, do caos que talvez tenha se estabelecido. Aqui nesse momento, nesse texto do capítulo 14 de Êxodo, a Bíblia diz muito claramente que havia se estabelecido uma situação que, falando aos olhos humanos, era algo quase impossível de se reverter, porque à sua frente estava o Mar Vermelho, a retaguarda ao exército de Faraó, e às laterais estavam as montanhas que não davam a ele nenhum direito de fuga, nenhum direito de saírem dali. Então eles estavam, numa linguagem bem nossa, eles estavam encurralados, não é? Eles estavam num beco sem saída, não tinham para onde ir. Dentro dessa realidade, a Bíblia diz que desperta no coração do povo um misto de sentimentos, na verdade. Arrependimento por ter saído do Egito, arrependimento por ter observado aquilo que Moisés tinha falado com relação ao destino, arrependimento por estarem ali. E isso fica muito claro no versículo número 11 do capítulo 14, quando diz assim: disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto? Que tens nos tirado do Egito? Quando ele disse isso, ele estava dizendo o quê? Ou quando o povo disse isso a Moisés, o povo está dizendo o seguinte: olha, Moisés, era melhor que tivéssemos ficado lá, porque pelo menos lá cabia todos, dava para sepultar todos, né? Tinha espaço suficiente para que todos fossem sepultados. Aqui ficaremos com os corpos expostos, né? Até que as bestas consumam. Então eles começam a murmurar a Moisés, já crendo no fracasso, já acreditando que não sairiam dali, que não passariam daquele estágio, que aquele era o primeiro estágio de dificuldade e que seria o último. Não conseguiriam atravessar para a próxima fase. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que Josué, no capítulo 21, no versículo 45, lá no final do versículo, ele diz assim: palavras nenhuma da que Deus falou falhou. Ele encerra o versículo dizendo: todas se cumpriu. É preciso acreditar, queridos, que há uma palavra soberana de Deus e que esta palavra soberana de Deus não será quebrada porque as impossibilidades surgiram, as dificuldades surgiram. De forma alguma, Deus fará com que todos que tiveram dele uma palavra sejam beneficiados por esta palavra e tenham o cumprimento dela na sua vida. Se Deus falou, como diz o ditado, está falado. Se Deus disse, está dito, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta
e nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz, está dito. E essa convicção, ela estava ausente no coração daqueles homens. Por que estava ausente? Porque se depararam com a primeira dificuldade. E eu quero dar uma pausa aqui nesse momento para pensar junto com você se não é assim igual conosco, se não é dessa maneira que acontece comigo, com você. Deus nos diz algo, mas devido à primeira impossibilidade que acontece, a gente já começa a duvidar daquilo que Deus falou. Nós já começamos a ficar incrédulos. Será que vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não tem a menor possibilidade de acontecer. E essas interrogações, elas vagueiam, elas ficam ali na nossa mente, elas ficam circulando toda a situação e elas começam a ficar cada vez mais evidentes à medida que as dificuldades se intensificam. À medida que as provas elas aumentam, as interrogações crescem junto com elas, melhor dizendo. Quando as provações vão aumentando, as interrogações elas às vezes até ultrapassam as provações. E a dúvida, ela é prejudicial para um bom relacionamento com Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia, tenha fé, que Ele é fiel. Não tenha dúvida, não desacredite, não deixe que a incredulidade ela tome conta do seu ser, invada o seu coração de forma alguma. Crê somente, tenha fé em Deus. Tenha fé no que Deus falou. Tenha fé no que Deus lhe disse. Tenha fé no que Deus lhe mostrou. Tenha fé naquilo que Deus revelou para a sua vida. Quando a Bíblia diz que é preciso que nós tenhamos fé, não é uma fé natural que todo mundo tem, mas é aquela fé que leva a viver o extraordinário. Uma fé que leva você a viver aquilo que não está disponível para aqueles que estão no nível mais raso da fé, mais baixo da fé. Deus quer levar você a um patamar diferenciado, a um lugar diferenciado. E para isso a fé tem que ser diferenciada. A fé que nos leva a viver o extraordinário é a fé que crê de forma cega naquilo que Deus falou. Por quê? Porque é isso que a Bíblia pede. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Crer naquilo que é visível é razoavelmente fácil. Acreditar naquilo que você vê uma possibilidade de acontecer também é fácil. Mas crer aqui é crer naquilo que absolutamente não existe a menor possibilidade de acontecer. É isso que nós somos convidados à luz da palavra. É para isso que a Bíblia nos chama. Para crer naquilo que não tem a menor possibilidade, é crer no invisível. Então, quem crer em Deus precisa crer nele cegamente. Deus disse, então eu creio que vai acontecer. Deus falou, então eu acredito que vai acontecer. Eu não sei como está a sua fé nesta madrugada, nesta noite, neste dia. Eu não sei como está a sua fé neste momento. Eu não sei como está a sua fé nesta hora. Mas eu preciso dizer a você que a sua fé, ela tem que ser o suficiente para alcançar as promessas que Deus lhe fez. A sua fé precisa ser o suficiente para ir além daquilo que Deus lhe chamou, daquilo que você crê na verdade, para ir além daquilo que você prospecta, imagina, porque tudo que está no campo do visível, tudo que está no campo do previsível é fácil de crer. É fácil crer que você vai desfrutar de um pé de manga, de uma manga se você plantou o pé de manga. É fácil crer que você vai desfrutar de uma jaca se você plantou o pé de jaca. É fácil crer que você vai comer uma maçã se você plantou um pé de maçã. Mas eu quero ver você estar no meio do deserto e dizer assim, eu vou comer maçã, porque Deus me disse que vai ter maçã. Se você não vê nenhum pé de maçã plantado, nenhum pé de manga plantado, nenhum pé de jaca plantado, nenhum pé de uva plantado, mas crendo simplesmente e puramente naquilo que Deus falou. Deus me disse, então se Deus me disse, não sei como vai chegar, mas eu sei que a maçã,
a manga, a uva, a jaca vai chegar porque foi Deus quem falou. É crer quando não existe nada que me faça, humanamente falando, ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Então, crer em Deus é necessário. Muito mais ainda quando Deus fala, Deus disse, olha, eu vou levar vocês à terra que mana leite e mel. E se Deus falou que vai levar aquele povo, queria levar aquele povo até a terra que mana leite e mel, e no primeiro do caminho, na primeira dificuldade do caminho, já começam a desacreditar nisso, a não crer mais nisso, então as coisas não estão fluindo como deveriam fluir. Não estão acontecendo como deveriam acontecer. Então a gente precisa crer de verdade. Precisamos acreditar de verdade. Deus falou algo com você, meu amigo. Deus falou algo com você, meu irmão. Deus falou algo com você, ouvinte, telespectador. Não sei qual meio que você está utilizando para acompanhar essa programação neste dia, mas eu quero direcionar-me a você que está acompanhando essa programação. O que foi que Deus falou a você? O que foi que Deus disse a você? Que você iria chegar à terra que mana leite e mel, que você seria abençoado, que você teria uma bênção grandiosa para agradecer, e hoje você se depara com as impossibilidades de que essas coisas que Deus falou talvez não aconteçam, e você se agarra com as impossibilidades e descredibiliza aquilo que Deus falou. Não faça isso, não tenha este comportamento. Creia até o final naquilo que Deus falou. Tem um hino que diz assim, creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia, creia, não deixe de crer. Deus está te provando, te amando e fazendo aumentar a sua fé. Às vezes não alcançamos aquilo que Deus determinou para nós, não é culpa de Deus. Deus nunca é culpado. A culpa é sempre nossa, que deixamos de crer, que deixamos de acreditar. Veja que o povo chama Moisés e diz, olha Moisés, era melhor que morrêssemos lá. Era melhor que estivéssemos lá, que ficássemos lá, porque lá tinha lugar para que nós fôssemos sepultados. Trouxesse-nos até aqui para que aqui morramos e aqui finde a nossa história. De repente o Senhor ouve todo aquele burburinho, Moisés clama a Deus e Deus diz, Moisés, diga ao povo que marche. Não é para retroceder, não é para se evadir do local, não. Marchem. Para onde? Em direção ao mar. E Deus fala isso com muita certeza. Veja o que diz o versículo 15 do capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Grave bem essa fala, dizendo o seguinte, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Após isso, Moisés estende a vara, o mar se abre e o povo começa a marchar. Lá no capítulo 13, 13, diz que saíram aproximadamente 600 mil pessoas que estavam caminhando. Mais as crianças, mais os adultos, muita gente estava ali. E tanto o povo que estava ali para passar, e esse povo todo que estava indo para o caminho, passando pelo meio do mar, vamos colocar aqui uma multidão de mais ou menos 800 a 900 mil pessoas, passando no meio de um mar. Uma multidão gigantesca e caminhando. O povo de Faraó, os egípcios, vinham atrás sedentos para matá-los, oprimi-los, destruí-los. E o povo seguindo pelo meio do mar. É possível, meus amados irmãos, que dentro da jornada deles, os que ficaram no final da fila, olharam para a retaguarda e viram que os egípcios estavam entrando também no meio do mar. E agora o coração deles começa a ficar aflito. Olha, nós estamos passando pelo mar, mas eles vão passar. E depois que passarmos o mar?
Como é que vai ser? Eles certamente nos matarão lá. Eles certamente nos perseguirão ali também. Eles vão acabar com a gente quando passarmos as águas, eles passarão também. Mas eu quero lembrar a você o que nós lemos no versículo 16, quando o texto diz assim: para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Então Deus disse categoricamente que só passaria pelo meio do mar vermelho os filhos de Israel. Guarde isso. A Bíblia conta, meus amados, que quando todos começaram e passaram pelo meio do mar, e foram todos passando e terminaram a travessia, o texto diz, no versículo de número 26 do capítulo 14, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Deus disse que só passaria pelo meio das águas os filhos de Israel. E não é para os inimigos desfrutarem das bênçãos que Deus preparou para você. Passar pelo meio do mar é só para os filhos de Israel, não é para os inimigos. Passar pelo meio do mar é só para aqueles que Deus disse que passariam por ali. Os outros, se tentarem passar, não conseguirão. Porque a palavra de Deus é clara: só passará pelo meio do mar aquele que eu quiser que passe. Só atravessarão as águas do Mar Vermelho aqueles que eu determinei que atravessassem. Eu não disse aos egípcios: vão e eu vou deixar vocês passarem. Eu disse: os filhos de Israel passarão. Então, eles passaram. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Foi a noite toda o Mar Vermelho aberto, até o último filho de Israel passar. Quando o dia amanhece, que o último filho de Deus passou, que o último filho de Israel passou, Deus disse assim: fecha agora. Usa aí, Moisés, estenda a tua mão com a vara em direção ao mar e fecha as águas. Me permita, você que está acompanhando essa programação neste dia, quão terrível foi aquele momento. O Mar Vermelho, paredes de águas às laterais, e de repente as águas começam a se fechar. E à medida que as águas vão se fechando, o terror começa a tomar conta do coração dos egípcios. Talvez alguns deles disseram: volta, 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 retrocede, coloca a marcha ré nos cavalos aí, nos carros, nos cavaleiros, volta todo mundo, dá um retorno. Não dava mais tempo. Deus mandou um vento selando. Do mesmo jeito que o Senhor mandou o vento para abrir, o Senhor mandou um vento para fechar. A Bíblia diz no versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão para que sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-no, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, à vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas e os seus cavalos e os seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. A peleja era de Deus, a luta era de Deus,
e só passaria pelo meio do mar o povo de Deus. Então, guarde esta palavra neste dia. Reserve ela lá no fundo da sua alma. O mar vermelho que Deus abriu é para você passar. Não é para os adversários passarem. Não é para a sua provação passar. Para esse momento, o mar vermelho aberto é só para você passar. E você verá, no versículo número 21, que isso também vai estar em evidência na sua vida. Versículo 31 diz assim, versículo 30, não é? Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Creia, Deus ainda é o mesmo. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo que abre o mar. Ele é o mesmo que fecha o mar. Ele é o mesmo que tem as chaves nas suas mãos para operar o milagre que eu e você precisamos. Então não deixe de crer, não deixe de acreditar. Tenha sempre esta convicção. Foi Deus quem falou, o mar vai se abrir. Foi Deus quem falou, Deus mandará uma coluna de fogo para me proteger das bestas do campo durante a noite. Foi Deus quem falou, Deus mandará uma nuvem para que o sol não me moleste durante o dia. Foi Deus quem falou, eu chegarei ao destino da terra prometida, porque a palavra de Deus é imutável. Foi Deus quem falou, eu só devo crer. Foi Deus quem falou, eu devo acreditar. Creia naquilo que Deus lhe disse. O mar vermelho é para você passar. O mar vermelho afogará as suas dificuldades. O mar vermelho afogará os seus problemas. O mar vermelho afogará os seus adversários. E quanto ao mar, irmão Rafael, qual é a minha ação? Esperar ele se abrir e passar no meio dele. São essas duas coisas que deve fazer. Esperar o mar se abrir e passar no meio dele. E depois, o resto da situação é com Deus. O resto é com o Senhor. Não pare de crer. Creia sempre. Louvamos a Deus. Bendizemos ao seu nome. Porque nesta madrugada, neste dia, nós estivemos ainda mais crendo naquilo que Deus falou com cada um de nós. Neste exato momento, eu quero que você, junto comigo, adore ao Senhor. Adore com esta canção que nós vamos ouvir o servo do Senhor, irmão Ronaldo, louvar ao Senhor Jesus. E você vai estar ouvindo esta canção e com certeza a sua fé será fortalecida. E com certeza a sua vida será fortalecida. Porque você vai continuar sendo abençoado por aquilo que Deus tem reservado para você. Glória a Deus, meu amado irmão Ronaldo, Pai do Senhor, querido. Sim, senhor, pastor. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Sim, senhor. Como é que o senhor está? Tudo na bênção? Tudo bem, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e espalhavam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés
procurando milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente um carpinteiro aparece, carregando a cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia! Ele é Deus grande. Aleluia! E quando ele quer, aleluia, todos têm que se dobrar. Aleluia, e ouvir a sua voz. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Oh, glória a Deus. De repente um carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, acabamos de ouvir esse belo hino que foi entoado a Deus. Eu tenho certeza que esta canção impactou a sua alma e você recebeu mais de Deus nessa noite. E em adoração ao Senhor, em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, não deixe de mandar a sua mensagem de voz para nós. O WhatsApp está na sua tela aí, o 992266009. E nós vamos ouvir no segundo bloco o testemunho da irmã Nilza, ela contando tudo que Deus tem realizado na sua vida. Então não deixe de ficar conosco, continue acompanhando a programação. Deus tem muito reservado para você e para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Suas promessas não falham. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos felizes por estar aqui para adorar e glorificar ao Senhor Jesus, não é? E eu tenho certeza que você tem muito de Deus para receber ainda. E nós vamos, nesse momento, ouvir um testemunho. A nossa irmã Nilza estará contando para nós o testemunho. Eu quero pedir a sua atenção para que você escute o relato da serva de Deus neste dia abençoado. E enquanto você está ouvindo, você pode já também pegar e utilizar-se do WhatsApp para mandar a sua mensagem de voz para nós. E o número está na sua tela,
99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Tenha certeza absoluta que você compartilhando conosco aquilo que Deus fez na sua vida, outras pessoas serão edificadas através do seu testemunho. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Nilza contar o seu testemunho agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Estamos aqui, estou aqui nesta noite para relatar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, Pois quando eu ainda era criança, 3 anos de idade, minha mãe aceitou Jesus e ela sempre procurava levar a gente para a igreja, caminhando para a igreja, ia para a igreja, orava, tudinho fazia, mas como diz, filho de crente não é crente, Chega um tempo que a gente tem que tomar a nossa decisão, ter a nossa decisão própria com Deus. E ali eu fiquei esse tempo, sem Jesus, servindo a Jesus, mas precisava ter aquele encontro com Deus. E chegou uma certa época que eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei sem caminhar mais para a igreja, só que assim, eu não ia para canto nenhum, Eu sempre orava, sempre fazia, já estava acostumada, aquele ritmo de fazer, de orar, de louvar o Senhor, mas não estava fazendo algo para agradar a Deus, E conheci meu esposo, casei com ele, tenho 2 filhos, graças a Deus, é uma bênção, glória a Deus, mas chegou um tempo que Deus permitiu uma situação na vida do meu irmão, de um irmão meu, e eu não estava entendendo o porquê de Deus estar permitindo aquela situação. Mas só que Deus trabalha como Ele quer, nas nossas vidas. E foi assim que Deus permitiu comigo, E eu passei por uma situação muito difícil depois dessa situação do meu irmão. Eu fui acometida por uma depressão muito forte, que a ponto de, quando eu olhava para as pessoas, era como se alguém estivesse querendo me fazer algo mal. E aquilo ali estava me consumindo a cada dia. Há uns 15 dias antes, eu estava no hospital, fui visitar uma pessoa, e ali Deus usou uma irmã para mim, E a irmã, ela falou de Jesus para mim. E naquele momento eu senti a presença de Deus, eu chorei, mas eu me rendi, não quis, E daí por diante Deus começou a trabalhar na minha vida, Desta forma, foi a forma que Deus achou, porque Ele tem as suas formas de trabalhar, A Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? E ali eu fui acometida por essa depressão muito forte mesmo. Eu estava dentro da minha casa e muitas vezes eu olhava assim pela janela e via alguém querendo me matar, fazer algo mal para mim. E ali eu disse a Jesus. Aí minha irmã, falei com minha irmã, uma irmã que mora em Jaboatão, e ela disse a mim que eu estava precisando de Jesus, voltar para o caminho do Senhor. Mas mesmo assim também eu ainda não aceitei. Mas quando foi um dia, Deus teve um encontro comigo, ali onde eu trabalhava numa loja da minha cunhada, e quando eu estava ali trabalhando, Deus usou uma irmã para mim. A irmã chegou ali, eu nunca tinha visto essa irmã, e ela chegou na frente da lojinha e olhou para mim como que estivesse olhando assim a mercadoria, roupas, e ali ela disse assim para mim. Quando eu me virei para trás, eu olhei para ela, ela disse: você está precisando de uma paz interior. E essa paz, só quem pode lhe dar é Jesus. E ali eu não pensei 2 vezes, A gente não sabe como é, Muitas vezes Deus permite, eu não estava entendendo, mas foi dessa forma que Deus permitiu para que eu voltasse para o caminho do Senhor. Foi muito forte a depressão, e eu às vezes eu dizia: Jesus, por que Deus está assim? Eu não estava entendendo, porque Jesus, Ele me deu, eu conheci meu esposo no mundo, tive 2 filhos perfeitos, uma bênção, Meu esposo, meus filhos, mas aí eu estava assim, desse jeito,
e era muita angústia, eu chorava muito, não tinha nada fazia, me consolava. Mas quando essa irmã, eu ouvi da boca dela ela falar, né, que eu estava precisando dessa paz, o Espírito Santo naquele dia entrou no meu coração. E ali, à noite, esta época que eu estava passando por isso, perto da minha casa tinha um ponto de pregação. Hoje em dia eu gosto muito de ponto de pregação, porque foi lá que Jesus me trouxe de volta. E eu corri para lá, não pensei nem pensei mais, não é? Porque Deus ele tem a sua maneira de agir nas nossas vidas, né? E eu corri para esse ponto de pregação e meus filhos ainda muito pequenos. E quando eu cheguei lá, eu não esperei nem o convite ser feito, mas aí eu me entreguei para Jesus de volta, voltei para os caminhos do Senhor. E hoje, né? E depois daquele dia, eu nunca mais eu senti nada, né? Deus fez uma mudança por completo na minha vida e eu comecei, né, a ir para o ciclo da oração e buscar Deus, andar fazendo a vontade de Deus, né? Estava sempre ali envolvida no ciclo da oração, sempre gostei muito de escola dominical, tudo isso, né? É o que fortalece o crente, são essas coisas, né? A palavra de Deus, glória a Deus. Eu não sei por onde você está passando hoje, se você está acometido por uma depressão, então faça o que Deus mandar, né? Faça a vontade de Deus, junte os pés, aleluia, porque o Senhor, Ele trabalha para aquele que nele espera, né? E ali eu comecei a caminhar para a casa do Senhor. Na época eu estava afastada e veio um vício, né? Um vício do cigarro, né? E eu comecei a fumar, foi. E ali eu fiquei muito tempo fumando e Jesus foi me libertando. Quando eu aceitei Jesus, nesse dia que eu voltei, eu aceitei Jesus, comecei a orar, irmã, porque a gente sabe que não é fácil, né? Para quem tem vício, não é fácil deixar assim da noite para o dia. Mas quando Deus ele está conosco e quando Ele chama, Ele se responsabiliza por nós. E ali o Senhor me deu vitória. Aleluia, hoje eu estou aqui agradecendo ao Senhor, aleluia, por todos os benefícios que Ele tem me feito, né? Não tenho palavras para agradecer ao meu Deus, as maravilhas que Ele tem operado. E de lá para cá, só tenho tido vitória da parte do Senhor, né? Hoje eu estou ali na Piracicaba, dirigindo aquele ciclo de oração. E eu sei que tudo isso foi um chamado de Deus, porque Deus tinha algo na minha vida, mas eu não entendia o chamado de Deus, né? E Deus tem uma finalidade, tudo no tempo, na hora certa. Aleluia, fiz parte ali no ciclo de oração da Avenida Liberdade, passei muito tempo ali. E ali Deus me fez muitas promessas, aleluia, que hoje eu tenho visto o cumprimento de cada uma delas, né? Por isso que nós temos motivo para agradecer ao Senhor, né? Passei algum tempo ali também como vice-dirigente no Jardim Monte Alegre, depois fui para lá na área 10 também, nesta área que eu estou agora, né? Depois passei 4 anos e meio dirigindo e hoje eu estou na Piracicaba. Louvado seja o nome de Jesus, porque só Ele é quem faz essas coisas e nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer, né? Eu agradeço a Deus. Também depois disso Jesus cumpriu uma promessa muito grande na minha vida, que foi a salvação do meu esposo, né? Todos os dias eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, porque foi coisa que eu não tinha condição de fazer. Muitas vezes eu olhava assim e achava tão difícil para mim, né? Porque a igreja, a gente sabe que uma pessoa nascida e criada no catolicismo, né? A família também, mas Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar e através da minha oração, da oração da igreja, Jesus deu vitória. Meu esposo hoje ele é crente, ele é salvo, é auxiliar da igreja. Aleluia, eu louvo a Deus pela vida da minha família. Glória a Deus, porque o Senhor Ele faz tudo isso e muito mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, né? É por isso que estou aqui neste dia para relatar as maravilhas de Deus que Ele tem feito para conosco, né? Não tenho palavras para agradecer ao meu Deus. E você, aleluia, que ainda está esperando a vitória do Senhor, não desista.
continue orando. O caminho é a oração. Então, continue orando, buscando ao Senhor, se dedicando a cada dia na obra do Senhor. Aleluia, porque Deus, Ele tem recompensa para cada um de nós e para aqueles que fazem a obra do Senhor com alegria, aleluia, com satisfação e com amor, né? Já agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez e vai continuar fazendo, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus, você ouviu aquilo que Jesus pode fazer por uma pessoa que precisa de salvação. Eu tenho certeza absoluta que tudo que você tem escutado através do testemunho da nossa irmã foi de edificação para a sua vida e para a minha vida também. Nós cremos no Jesus que salva, que além de salvar o homem, Ele traz para o homem o gozo, a vida abundante, não é? Porque quando a gente fala em viver uma vida abundante, muita gente liga essa vida abundante aos bens materiais. Mas, na verdade, não é isso somente, apenas. A vida abundante é uma vida abençoada na vida, no seu segmento espiritual e na sua vida material também. A serva do Senhor relata a salvação dela, a salvação do seu esposo e, além de tudo isso, porque isso é o maior presente que um ser humano pode ganhar. Talvez você diga assim, mas irmão Rafael, qual seria o maior benefício que eu poderia ter em vida? Não existe benefício maior do que o benefício da salvação. E esse benefício é dado pelo reconhecimento pessoal da necessidade da salvação. Então, a nossa irmã Nilza, com seu esposo, reconheceram essa necessidade, aceitaram a Jesus como Salvador e as coisas começam a mudar, porque à medida que ela entrega a sua vida a Jesus, à medida que o seu esposo entrega a vida a Jesus, a vida começa a tomar um novo norte, um novo caminho. E me permita abrir um parêntese, não é? Me permita fazer esse comentário. Às vezes, tudo parte da primeira decisão que tomamos. Se a primeira decisão que você tomar agora for a decisão de seguir a Cristo, de entregar a sua vida a Jesus, você vai desfrutar de todas as benécias que essa decisão traz. Entre essas benécias estão aquilo que nós chamamos de bênçãos da cura. Jesus veio operar esse milagre também. O milagre da salvação, a obra da salvação é a maior obra que Jesus realizou pela humanidade. Mas a cura física está também relacionada à obra feita por Jesus em favor dos homens. Isaías fala muito sobre isso. Isaías escreve o capítulo 53 dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E perceba que ela diz: irmão, fui curada de uma depressão, de algo que trazia para ela momentos de isolamento, porque uma pessoa depressiva, ela vive o isolamento social, ela automaticamente separa-se das demais, não consegue viver com as outras pessoas, se clausura, se fecha. É um mundo tenebroso, sombrio, mas Jesus curou a alma e curou o corpo. Creia nisso. Tenha fé nisso, não deixe de acreditar nisso. Deus está no domínio, no controle de todas essas coisas. Amém? Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, adorando a Deus, bendizendo ao seu nome como nós estamos, exaltando a este Deus que é poderoso, que faz todas as coisas, que opera milagres, sinais e maravilhas, nós vamos seguir bendizendo a Ele e agora louvando a Deus. E o nosso amado irmão Ronaldo Vanderlei, servo do Senhor Jesus, estará louvando a Deus com mais um hino. E você tem na sua tela aí o número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem de voz. Repito, não deixe de mandar a sua mensagem. Nós vamos divulgá-la, nós vamos mostrar. E como foi o testemunho anterior, você vai estar, através do seu testemunho, produzindo um crescimento de fé em outras pessoas que estão ouvindo. Amém? Glória a Deus, pastor. Deus abençoe. Aleluia. O Rei Jesus está conosco.
Glória a Deus. Me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver suas pompas, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfal. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? Encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu e eu também me afastei. Aleluia! Escute algo. Às vezes você quer ver Deus no barulho, no que repente, mas o Deus que você serve, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando por você. Aleluia! Mesmo que você não veja nada aparente, mas há um trabalhar de Deus no silêncio na sua vida. Aleluia! Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão e não vi carruagens, não vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que eu vi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre um jumentinho e em soluços chorei. Aleluia. Se você precisa de milagre, se você precisa de milagre, o Deus de milagre estará aqui nesse momento. Aleluia, aleluia. Creia, Deus é o Deus de milagre na sua vida e na sua família. Oh, glória a Deus. Escute essa mensagem que vem da parte de Deus para a sua vida. Aleluia. 38 anos e ele estava ali, esperando o seu momento chegar. Por muitas vezes viu o anjo descer e as águas agitar, e quando pensava que chegou sua vez, outro descia em seu lugar. Desespero e frustrações o seguia. Foram 38 anos de decepções. Foi embora o sentimento de alegria, e em seu lugar ficaram as interrogações. Mas num sábado
o dia impróprio para os judeus, dia em Betesda o milagre acontecer. Mas para Jesus não importa se é feriado, quando Ele quer manifestar o seu poder. E Jesus olhou nos olhos daquele homem e perguntou: me responde, queres tu hoje ficar são? E o homem lamentando disse: meu Senhor, não há homem algum que de mim tenha compaixão. Mas Jesus falou: levanta, toma tua cama e vai andar. Não era lícito a cama carregar, pois era sábado e eles guardavam a situação. Mas pra Jesus não importa que dia da semana é, Ele opera e faz milagre o dia que Ele quer. Eu profetizo, tem milagre nesta multidão. Alguém vai perguntar: o que foi que você fez pra merecer? Como é que este milagre veio acontecer? Qual o segredo? Qual é o mistério? Você vai responder: não tem segredo nem mistério para se revelar. É que quando Jesus Cristo vem para operar, sai da frente o inimigo, pois o caso é sério. Oh, glória! Aleluia! Eu sinto que é milagre de Deus nessa tarde, nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada na sua vida. Qualquer que seja o momento que você está enfrentando, eu creio no milagre de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Mas no sábado, o dia impróprio para os judeus, dia em Betesda o milagre acontecer. Mas para meu Jesus não importa se é segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando Ele quer manifestar o seu poder. E Jesus olhou nos olhos daquele homem. Ele está olhando para você agora, está dizendo: me responde. Tu quer hoje ficar sã? Aleluia! E o homem lamentando disse: meu Senhor, não há homem algum que de mim tenha compaixão. Mas Jesus falou: levanta, toma tua cama, vai andar. Não era lícito a cama carregar, pois era sábado e eles guardavam a tradição. Mas pra Jesus não importa que dia da semana é, Ele opera, Ele opera, Ele opera, Ele opera. Eu profetizo, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Alguém vai perguntar: o que foi que você fez para merecer? Como é que este milagre veio acontecer? Qual o segredo? Qual é o mistério? Você vai responder: não tem segredo nem mistério para se revelar. É que quando Jesus Cristo vem para operar, sai da frente, capeta, pois o caso é sério. Olha o que Ele te diz: levanta, levanta desse leito, levanta em nome de Jesus, pois o caso é sério. Glória a Deus, louvado seja o nome daquele que é, que era e que será de eternidade a eternidade. Eu tenho certeza absoluta que esses louvores impactaram a sua alma e que você foi tocado por Deus mais uma vez. E nós vamos seguir adorando ao Senhor Jesus, bendizendo o seu nome. Ainda dá tempo, querido, de você divulgar este link dessa programação. Ainda dá tempo de você enviar para os seus amigos, para os seus contatos, para os seus colegas de faculdade, seus amigos de trabalho, seus vizinhos, seus parentes.
seja um agente de Deus para abençoar vidas. Amém? E nós vamos seguir nessa programação abençoada, louvando ao Senhor Jesus e ouvindo as mensagens dos nossos irmãos que enviaram a sua mensagem de áudio para nós. E começaremos com o nosso amado irmão Teófilo Bezerra, Alto da Bela Vista, lá na cidade do Cabo de Santo Agostinho. A paz do Senhor. Amém. Peço oração pela minha família e para Deus entrar na causa, na justiça, ao meu benefício, a causa na justiça ao meu benefício e a porta de emprego para ser aberta. Em nome de Jesus, desde já agradeço a todos os irmãos da Rede Brasil e toda a área da Assembleia de Deus, todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Teófilo e a todos os irmãos na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Deus abençoe a cada um que está ligado na programação. Que todos sejam ricamente abençoados por Deus, não é? Nós temos mais um ouvinte que mandou a sua mensagem, a nossa irmã Ana, Córrego da Areia, aqui no Recife. Bom dia. A paz. Meu nome é Ana. Sou do Córrego da Areia. Peço oração por minha família, né? E para meu esposo se converter, né? Nos caminhos do Senhor. O nome dele é Itamar Lourenço. Amém, irmã Ana. Bom dia para a senhora também. Já passamos da meia-noite, não é? Então, já estamos em um novo dia. Deus abençoe a senhora e a todos os irmãos aí no Córrego da Areia. Deus abençoe a senhora poderosamente, a todos que estão acompanhando a programação no Recife, região metropolitana, a todos que estão acompanhando esse culto, que eu digo que o Deus Fala ao Coração também é um culto nos nossos lares. Amém? Agora nós vamos lá para além das fronteiras do estado de Pernambuco, mais precisamente Santa Catarina, a nossa irmã Betânia, em Blumenau. Pai do Senhor, meu nome é Amém, irmã Betânia. Betânia. Falo aqui de Blumenau, Santa Catarina. Peço oração por toda a minha família. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Betânia, aí em Santa Catarina, Blumenau. Temos alguns irmãos aí que acompanham a programação, que sempre mandam mensagem no Zap, não é? Em Santa Catarina, nossa irmã Michele, não é? E a sua família, os amados irmãos aí que estão nesse estado abençoado. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a programação não para, né? Nós vamos aqui e dessa vez agora ouviremos a nossa irmã Genira, aqui pertinho, cidade Tabajara, Olinda. A paz do Senhor, eu me chamo Genira, Tabajara 2. Peço oração por minha neta para uma porta de emprego, que ela está desempregada. Quando Deus resolver, eu agradeço. Obrigado a todos os irmãos. Vamos orar não somente pela senhora, irmã Genira, mas temos outros irmãos que estão desempregados e que também pedem, não é, oração, estão carentes, precisam de ajuda, de socorro. A gente sabe que estar desempregado não é fácil, principalmente para um pai de família que precisa trazer o sustento para a sua casa, para os seus filhos, para aqueles que são dependentes dele. Então oremos para que o Senhor abra portas para aqueles que estão desempregados. A Bíblia diz que ele disse, eu tenho nas mãos as chaves de Davi que abre, não é? Então, quando ele abre, ninguém fecha. Então, vamos orar para que o Senhor abra a porta de emprego para o seu povo e para aqueles que estão necessitados também. Vamos agora para a cidade de Camaragibe, a nossa irmã Sueli. Pai do Senhor, aqui é Sueli de Camaragibe. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar enviando um áudio para este maravilhoso programa e peço oração pela criança Hugo Machado, que mora na Espanha. Ele está completando 3 aninhos e está no tratamento de quimioterapia. Ele está com leucemia, mas creio nas orações. A família dele agradece. Amém. Para mim é um prazer ter essa Rede Brasil, esse canal maravilhoso em nosso lar. Fiquem na paz
e que eu coloque o meu nome no caderno de oração. Amém? Amém, irmã Sueli, Deus abençoe a senhora. E vamos orar por essa criança que a senhora pediu, oração por ela, né? A gente sabe que esse tratamento contra a leucemia é muito pesado, não é? Para um adulto já é desgastante e para uma criança muito mais. Então oremos para que Deus ajude, vamos colocar o nome dela aqui, vamos registrar, ao final faremos uma oração pedindo a Deus uma bênção sobre essa criança, sobre a senhora e sobre todos que estão precisando do socorro de Deus. Agora vamos ali na cidade de Igaraçu, a nossa irmã Kátia. Pai do Senhor, sou a irmã, Amém, irmã Kátia, daqui de Igaraçu, peço oração, preciso do milagre da parte do Senhor, peço que ore por mim, coloque meu nome no caderno de oração e deixe um versículo da parte do Senhor para a minha vida. Sou muito carente de oração. Amém. Vamos orar pela irmã Kátia, vamos registrar o seu nome aqui, irmã Kátia, e como a senhora pediu um versículo, eu quero deixar para a senhora Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Deus abençoe a senhora poderosamente e nós vamos seguir ouvindo os nossos amados irmãos que mandaram a sua mensagem de áudio. E dessa vez a irmã Michele Emanuela, aqui no Recife, em São Martim. Me chamo Michele Emanuela, moro em São Martim, faço parte da Assembleia de Deus e gostaria de fazer um pedido de oração por mim, por minha filha, por meu esposo e por toda a minha família, no nome de Jesus. Amém, irmã Michele, vamos orar pela senhora, pelo seu esposo, pela sua família. E nessa, já que a serva de Deus, irmã Michele, pediu oração pela família dela, eu sempre falo aqui das famílias, não é? As famílias que estão sendo atacadas constantemente pelo adversário, famílias que o inimigo tem desejo em desfazer, em desconstruir, não é? Então a gente precisa orar para que Deus, ele proteja ainda mais as famílias das setas que o adversário tem lançado. São muitos os dardos, são muitas as investidas e a gente precisa orar para que Deus proteja cada uma delas em nome de Jesus. Agora vamos lá no estado da Paraíba, na cidade de Caaporã, a nossa amada irmã Maria. A paz do Senhor Jesus, me chamo irmã Mari, Amém. aqui de Caaporã. Estou com problema familiar, minha irmã precisa de salvação, toda a minha família, para Jesus restaurar a saúde. Amém. Que Deus nos abençoe. Peço que ores pelo meu esposo, para Jesus salvar, a minha irmã que quer ser batizada com o Espírito Santo. Peço saúde para minha família, a minha mãe que é cadeirante e a minha irmã que bebe, fuma, as minhas duas irmãs. Peço que vocês da Rede Brasil orem pela minha família. Estou necessitada de oração, eu e minha família. E sigo sempre a Rede Brasil de comunicação. Que Deus abençoe, pastor Ailton, irmã Judite e todos vocês que fazem essa programação. Amém? Amém. Deus abençoe a senhora Maria de Caaporã, na Paraíba. Saudação a todos os amados irmãos aí no estado da Paraíba. Lá em Campina Grande, tenho família lá, né? O meu pai e minha irmã Jaqueline e meu irmão Ronaldo. Deus abençoe minhas sobrinhas, não é? Amanda. E Deus abençoe os servos de Deus aí no estado da Paraíba. Que cada um continue sendo abençoado pelo nosso Deus. Que a poderosa mão do Senhor permaneça estendida sobre cada um dos irmãos aí no estado da Paraíba. É um estado que nós temos muita audiência. Os irmãos sempre mandam mensagem para nós aqui do estado da Paraíba. Então Deus abençoe a todos. E a nossa irmã em Caaporã. E a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A minha outra sobrinha, Luísa, também, né? Falei só o nome de uma, Amanda, e agora vai para outra sobrinha também, Luísa, aí no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande. Glória a Deus. Meus amados, ainda temos mais a nossa irmã, mais um áudio para ouvir, mais alguns, né? A nossa irmã Vanessa, aqui no bairro de Água Fria, em Recife. A paz do Senhor, meu amado. Eu gostaria de pedir uma oração pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus parentes, do meu pai, da minha mãe, das minhas tias. Meus irmãos, eu quero dizer à nossa amada irmã Vanessa, Deus está no controle de tudo
e Ele continuará trabalhando a favor da sua família e de todos que precisam. Amém? Meus amados, estamos chegando ao final de mais um Deus Fala ao Coração. E eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele falou com você. Estará falando com todos nós, sempre, porque a sua voz é quem nos guia. Tem um hino que diz assim: Tua voz, Senhor, é a voz que nos guia, que nos alimenta, que nos conduz. Então, por esta voz, somos sempre guiados. E eu quero lhe convidar para que façamos juntos uma oração, pedindo a Deus a sua bênção sobre este programa, sobre cada um que está ligado nessa programação. E eu tenho certeza absoluta que você foi muito abençoado, porque eu fui abençoado neste dia. Deus falou comigo poderosamente. As mensagens que nós ouvimos, os hinos que nós ouvimos, a palavra que nós lemos, tudo isto serviu para alimento da nossa alma. Amém? E eu quero lhe convidar para orar. Após a oração, nós vamos ouvir o nosso querido amado irmão Ronaldo fazer as suas considerações, seus agradecimentos, louvando ao Senhor com mais um hino. E eu tenho certeza absoluta que, se Jesus não voltar, nos veremos em breve, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, como sempre. E nós vamos orar pedindo ao Senhor o seu cuidado, a sua bênção em continuação sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo. Pai bendito, em nome de Jesus, na Tua presença eu estou nesta noite, Senhor, e Te agradeço por esta riquíssima oportunidade que o Senhor me dá, de poder estar aqui exaltando, glorificando e bendizendo o Teu nome, de compartilhar esses minutos com os Teus filhos que estão acompanhando essa programação. Eu peço a Ti, Senhor, que a bênção continue derramada sobre cada um deles, que cada lar, que cada família, cada pessoa continue sendo abençoada por Ti, Senhor. Que cada um dos ouvintes, telespectadores, receba do Senhor a bênção que precisa. O Teu filho que mandou a mensagem de áudio, que pediu pela família, que pediu pelo casamento, que pediu pelo emprego, que pediu pela saúde. Tu sabes, ó Pai, quais são as reais necessidades. E nós aqui nesse momento só clamamos a Ti. Só Te pedimos, atende o clamor dos Teus filhos. Atende a oração, atende o pedido. Tu és o Deus que conhece as necessidades. Pedimos, ó Pai, que a Tua mão permaneça estendida sobre todos. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos pedir ao nosso querido irmão Ronaldo que faça os seus agradecimentos, as suas considerações, e em seguida o servo do Senhor estará louvando com mais um hino. Glória a Deus, quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, a oportunidade que nos concede, também ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, que sempre nos cuida de forma especial, também ao nosso coordenador Mauro Aguiar, evangelista Mauro Aguiar, também ao nosso amado evangelista Rafael Ferraz, que é um amigo. Deus abençoe, e a toda a Rede Brasil, Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oh, glória! Tem hora que o oleiro ele marca encontro com a gente. Aleluia! Mas o encontro do oleiro não é para matar, é para refazer. Aleluia! Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, quero contigo falar. Então me levantei, obedeci sua voz, e para o endereço de Deus comecei a caminhar. Chegando na casa do oleiro, parei para observar uma porção de barro que sobre as rodas estava, e as mãos do oleiro nela fazia o seu querer, e um vaso do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, o vaso na mão do oleiro
se quebrou. O oleiro tomou o vaso, mesmo quebrado, pôs sobre as rodas de um vaso novo, ele formou. Daí então eu ouvi a voz de Deus: será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como um barro na mão do oleiro, assim sois vós. Faço o que quero, meu poder não tem limites e não tem fim. Ei, vou te quebrar, te fazer de novo. Em minha casa serás um vaso novo. Desce, oh glória, eu vou te modelar. E quando modelado fores, então eu vou te usar. Mas antes te quebro, amasso, desfaço, refaço, dou brilho com unção. Você é meu, não temas, siga em frente, seja forte, seja crente. Canta e te alegra e diga na terra que eu sou teu Deus. Eita, que oleiro maravilhoso é esse, que pega a gente quebrado e começa a refazer a gente. Tá no hospital, tá sendo refeito. Tá no anonimato, tá sendo refeito. Oh glória, aleluia. Chegando na casa do oleiro, pare pra observar uma porção de barro que sobre as rodas estava. Ai, as mãos do oleiro nela fazia seu querer, e um vaso do seu jeito é do jeito de Deus. Mas depois de contemplar aquela cena, ao detalhe, o vaso na mão do oleiro, ele se quebrou. O oleiro tomou o vaso, mesmo quebrado, pôs sobre as rodas de um vaso novo, derrama sobre a derabacana. Aleluia! Daí então eu ouvi a voz de Deus: ei, Ronaldo, será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como um barro na mão do oleiro, assim é você. Eu faço o que quero, meu poder não tem limites e não tem fim. Ei, eu vou te quebrar todinho, te fazer de novo. E lá na congregação você vai ser um vaso novo. Mas desça pra olaria, eu vou te modelar. E quando modelado fores, então eu vou te usar. Te quebro, amasso, desfaço, eu refaço, eu dou o brilho, eu dou o brilho na sua vida. Não temas, siga em frente, faça a obra. Você é crente, canta e te alegra, vai dizendo na terra que eu sou teu Deus. Canta e te alegra, vai dizendo na terra que eu sou teu Deus. Canta e te alegra e vai dizendo na terra que eu sou Deus.